Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal. E hoje eu quero falar para você, meio que continuando o assunto do vídeo passado, o homem que quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro, né? Mais conhecido como Nas Narras. Eh, Antes de continuar com esse assunto, caso você queira estudar comigo para as certificações PQO Operações, PQO Compliance e PQO Back-Office, link aqui abaixo, fechado? Então, nós vamos começar com uma biografia dele, né, que o nome dele é Najem Narras. Ele é um libanês, mas foi criado no Egito, nasceu ali em 1947, veio para o Brasil ali em 1969 e veio com um valor de herança em torno de 50 milhões de dólares na época, tá? Quando chegou aqui, ele criou o seu império, investiu em mais de 27 empresas, dentre elas bancos, fábricas, fazendas e por aí vai, tá? E começou a investir na bolsa de valores ali por volta de 1980, né? Tornando-se um dos 6 maiores investidores do mercado nacional. Então, imagine a relevância dele na época, eh, no ambiente de negociação da bolsa de valores, que era a antiga BMF Bovespa, eh, e, eh e como ele influenciava as operações, que a partir de agora eu vou mostrar um pouco para você. Primeiro, algumas características das operações dele. Ele sempre comprava ações da Petrobras e da Vale, adquiria elevados empréstimos em bancos, fazia manipulação de preço das ações e operava também no mercado de opções de compra, tá? Esse daqui fixa bem isso, porque além de ser um assunto que cai na certificação, seja ela CPA 10, 20, CEA, CFP, dentre outras, aqui vai ter uma breve explicação de como funcionavam as operações dele, tá? Então, primeira a característica, ele comprava opções de compra. O que quer dizer isso? Ele está apostando na alta das ações, por exemplo, da Petrobras ou Vale. Ok? Essa é a primeira característica. Ele sempre esperava que a ação iria se valorizar no futuro, beleza? Então, o que que ele fazia? Vou te dar um exemplo. Ele comprava uma opção de compra da Petrobras, por exemplo, PTR, com vencimento em determinada data e pagava ali, por exemplo, tá? Não era isso mesmo, R$ 1 na opção. Ok? O valor de strike dela é R$ 100, tá? E o ativo, por exemplo, lá no vencimento da opção, estava 130. Então, ele pagou R$ 1, o strike do papel está a R$ 100 e vão dizer que lá no vencimento estava 130. O que quer dizer esses R$ 100? Então, ele pagou aqui R$ 1, beleza, na opção, e essa ação se valorizou até 130. Vamos dizer que estava R$ 80 a ação no momento que ele comprou a opção. Se valorizou e chegou a 130. No preço de strike aqui, se chegou a 130, ele exerce o direito e paga R$ 100 no ativo. E logo em seguida, ele pode vender a 130. Nessa operação, ele teve um lucro de R$ 29, porque teve R$ 1 aqui que ele gastou, ok? Mas pensa nisso em uma quantidade exorbitante de ativo, tá? Então aqui é um exemplo. Característica da opção de compra. Você acredita que o ativo vai estar com valor maior do que o strike que você escolheu, né? O preço de strike para exercer. E maior do que o valor que está no mercado agora, tá? Chegou lá, por exemplo, a 130, ele exerceu o direito, pagou 100,
e teve o lucro de R$ 30 menos R$ 1 que ele investiu, R$ 29. Presta atenção que isso é matéria de prova também, tá? Só que tinha um problema. Quem fazia essas ações se valorizar era ele mesmo. Mas como? Da seguinte forma: ele, através de empresas que são chamadas laranjas, laranjas, através de empresas, adquiriam empréstimo em bancos, né? Em bancos, e fazer isso por meio de corretoras também, tá? E essas empresas adquiriam ações da Petrobras com esse valor, fazendo com que as ações se valorizassem nesse período. Então, não era alguma coisa do mercado, e sim planejada, tá? Quando chegava esse valor, ele exercia o direito o direito dele, né? Obtia o lucro esse valor dos empréstimos, voltava para as empresas e elas pagavam os empréstimos. Fechado? Era assim que ele valorizava. Então, toda hora tinha empresa comprando ações da Petrobras, nesse caso, tá? Comprando, 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 fazendo ela se valorizar artificialmente. Fechado? Até bater o valor que ele desejava e ele exercia o direito dele e pagava lá os R$ 100, por exemplo, e tinha o lucro dele da operação. Numa dessa, ele teve 30 milhões do valor da época de lucro na operação. E daí, só tem um ponto. Hoje, as ações são liquidadas em D mais 2. Antigamente, era D mais 5. Então, eu comprava aqui e tinha D mais 5 para pagar a minha operação. Nesse meio tempo, ele fazia as operações, tá? Então, se eu tenho 5 dias para pagar, eu pego o empréstimo aqui, né? As empresas pegam o empréstimo aqui, ele investe nas opções, exercia o direito dele depois de 2, 3 dias, pegava o lucro, pagava os empréstimos, né? Os empréstimos, e lá no dia 5 ele pagava a operação dele com o lucro. E sempre iria fazendo isso, sempre iria fazendo isso. Sempre, sempre, sempre. Ok? Isso através da Bolsa de Valores de São Paulo. Fechado? Então, o modus operandi era dessa forma. Adquirir um empréstimo na outra ponta, que não estava diretamente ligado a ele, né? Então era difícil de descobrir. Comprava as ações, comprava na ponta dele, ele comprava opções de compra, essas ações se valorizavam, ele exercia o direito dele, ficava com lucro, com o dinheiro do lucro dele, né? Da operação. Ele pagava os empréstimos e assim ficava com lucro. E foram feitas diversas operações dessa forma. Até que a BMF Bovespa bloqueou ele de operar aqui em São Paulo, tá? Ele tinha um alto risco, ele era basicamente 80% do volume operacional de negociação durante o pregão. E a bolsa, ela tinha um limite de 20% de alavancagem. E ele estava acima desse limite. Sendo assim, a BMF Bovespa bloqueou ele de fazer operações aqui em São Paulo, tá? Então já teve ali uma avaliação de risco que vocês vão verificar mais para frente que não teve da Bolsa RJ e a Bolsa simplesmente bloqueou, não vai operar aqui. Sendo assim, o que ele fez? Ele trocou
a BMF Bovespa pela Bolsa do Rio de Janeiro. Nessa época, as duas empresas, tanto São Paulo quanto a Bolsa do Rio de Janeiro, nossa, que R horrível. É que eu pensei em fazer uma coisa aqui, é a Bolsa do Rio de Janeiro para a competição para quem adquiria clientes, né? Tentava pegar uma cliente da outra para ver quem é mais vantajosa. Então, sendo assim, se ele foi bloqueado em São Paulo, ele foi lá operar no Rio de Janeiro, que ofereceu alguns benefícios para ele. Não só para ele, mas para outros investidores que foram para a Bolsa do Rio. Além disso, as operações de D mais 5 passaram a ser liquidadas em D mais 0, então você nunca tinha dinheiro. Você comprava de manhã, vendia à tarde e dessa forma você recebia o valor e entregava o ativo o dia todo, como se fosse uma TED, por exemplo. E nisso ele se aproveitou para operar mais, fazer aquelas outras operações alavancadas da mesma forma, tá? Ou por meio de opções ou por meio do day trade meu. Comprava num valor mais baixo, do outro lado, eh, adquiria as ações, né? Por meio das empresas, essas ações se valorizavam e ele vendia no mesmo dia, ficando com o lucro da operação. Tudo isso em D mais 0, tá? Não era liquidado em D2 nem em D mais 5. Você comprava a operação, vendia e ela ali se anulava, né? Que era a compensação da operação. E sendo assim, o que aconteceu de pior? O presidente da BMF Bovespa na época descobriu que ele estava fazendo as operações e informou as instituições financeiras informando que ele estava fazendo manipulação no mercado, tá? E que era para os bancos tomarem cuidado com essas operações. Essas instituições de imediato pararam de financiar o investidor, o Nas de Narras. Só que tinha um porém. Ele já tinha passado um cheque para a Bolsa do Rio de Janeiro como forma de pagamento de 10 milhões de valores da época. 10 milhões. Qual o problema disso? Esse cheque era sem fundo. Ele não tinha como pagar esse cheque. Por quê? Porque os bancos pararam de financiar ele depois que o presidente da BMF Bovespa fez o aviso, né, para não utilizar outra palavra, fez o aviso a essas instituições. Sendo assim, o que acontece quando um investidor não paga a operação? Quem paga, quem tem que pagar é a corretora. Só que o valor é gigantesco. Corretora, as corretoras, né, operavam, que ele operava através, né, simplesmente entraram em falência, porque não tinha caixa para pagar a operação. E isso chegou na própria Bolsa do Rio de Janeiro, que ele tem que fazer o pagamento da operação, né? Ele que é o mais afetado. Sendo assim, a Bolsa também não tinha caixa para bancar toda a operação dele. Nesse dia, quando veio esse aviso ao mercado, as ações começaram a despencar no mercado interno, tá? Com os investidores com medo de que não recebessem o dinheiro, começaram a vender no mercado, as ações começaram a despencar. Nessa época não tinha o chamado circuit break, que é aquele mecanismo que a bolsa para por algumas vezes no dia, por minutos ou horas, tá? Então a bolsa do São Paulo, ela parou a negociação durante aquele dia. Bolsa do Rio de Janeiro fez a mesma coisa, parou a negociação daquele dia. Só que quando abriu novamente, o dia seguinte,
as ações já tinham perdido mais de um terço do valor. E com esse calote que a bolsa recebeu, ela não conseguiu arcar com os custos. Todas as ações, o mercado, né, em si, perdeu um terço de valor. Os investidores, com medo da bolsa, retiraram os valores de lá e a Bolsa do Rio de Janeiro não aguentou o impacto e entrou em falência. Tá? E no ano de 2000, se eu não me engano, ela acabou se juntando com a BMF Bovespa. A BMF Bovespa. BMF Bovespa. A BMF Bovespa incorporou essa a Bolsa do Rio de Janeiro. E foi assim, com essas operações, que a Bolsa do Rio de Janeiro veio à falência, né? Então, quando você estuda para PQO, PQO Back-Office, PQO, qual que seja a PQO, você ouve muito no item de gerenciamento de risco ali, como que a câmera funciona, e naquela época a Bolsa do Rio de Janeiro negligenciou demais essa gestão de risco, tá? Eh, então, opa, deixa eu passar aqui. Dentro, e esse período durou 15 dias, né, entre o fato que ocorreu, 15 dias depois, a Bolsa do Rio veio à falência, ok? E, na época, o que também ajudou a ocasionar isso? Uma falta de liquidez, né? Se o mercado é pequeno hoje, imagina naquela época que não tinha nem muito acesso à tecnologia. Então, qualquer movimento muito grande era muito perceptível para o mercado. Ele valorizava ou desvalorizava muito fácil as ações. Por quê? Porque não tem liquidez. Não tem quantidade de dinheiro e de investidores suficiente para manter as ações ali em equilíbrio. Além disso, falta de gerenciamento de risco por parte da Bolsa do Rio de Janeiro, né? Não teve aquele, deixou o investidor operar em uma alavancagem muito alta, e além disso, a facilidade de adquirir crédito, empréstimo, né, junto ao banco. Por quê? Porque ele é uma pessoa muito influente, é porque ele tinha milhões e milhões de valores da época na conta. Então, sendo assim, ele tinha muita facilidade, contato com pessoas importantes, e sendo assim, ele conseguia valores muito fácil. E os bancos não faziam o gerenciamento de risco deles de forma correta, ok? Além disso, ele ficou preso por um ano em regime domiciliar. Após isso, teve um julgamento na época que inocentou, acho que é assim, né? Inocentou ele de todas as acusações. Mas já era tarde, a Bolsa do Rio de Janeiro tinha ido para o buraco, ok? Então, isso daqui é uma matéria de PQO na prática, ali na parte de opções, vai cair na sua certificação que você vai estudar. Então, caso tenha ficado com dúvida, estude ali o tema de opções, olhe o vídeo aqui novamente e eu volto na próxima.